Leitura do texto, a organização do trabalho didático, uma categoria a ser discutida. De Jander Fernandes Martins, Thalita Elizabeth Halberstadt. Resumo. O presente artigo objetiva a discutir a categoria Organização do Trabalho Didático, pressuposto assentado à luz das ciências da história, portanto marxiana. Inicialmente serão apresentados os pressupostos conceituais, os quais sustentam o desenvolvimento de tal categoria. Posteriormente, explicitar-se-á os elementos constitutivos desta categoria, promovendo diálogo sobre a atual instituição social responsável pela educação de nossas crianças e jovens. Por fim, explicita-se a atual condição desta instituição que, segundo esta categoria, não atende mais às exigências sociais de nosso tempo. Introdução. O presente artigo tem por objetivo discutir a categoria chamada Organização do Trabalho Didático, pressuposto assentado à luz da ciência da história, portanto, dentro da perspectiva marxiana. A partir da discussão de seus três aspectos constitutivos, isto é, o tipo... Deixa eu aumentar aqui, o zoom está muito pequena a letra, achei. A partir da discussão de seus três aspectos constitutivos, isto é, o tipo histórico da relação entre educador e educando, o instrumental mediado desta relação e o tipo de local específico em que se deu ou dá tal relação, é que os autores deste trabalho tecem suas considerações e reflexões sobre tal categoria, tendo em vista uma maior compreensão sobre o processo de trabalho docente. Inicialmente, serão apresentados os pressupostos bibliográficos e documentais, os quais deram sustentação no desenvolvimento de tal categoria, em termos conceituais. Posteriormente, tratar-se-á explicitar os elementos constitutivos desta categoria, a qual foi desenvolvida por Gilberto Luiz Alves. Por fim, após tecer as devidas considerações acerca desta categoria, bem como suas formas históricas, explicita-se um questionamento sobre a realidade educacional brasileira, e a categoria que é elencada como objeto de reflexão, tendo em vista contribuir para uma maior compreensão sobre a tal realidade e, assim, promover diálogo sobre a atual instituição social responsável pela educação de nossas crianças e jovens. Instituição esta que, como se poderá perceber, não atende às exigências sociais do nosso tempo. 1. A organização do trabalho didático, categoria e conceito. A organização do trabalho didático é um empreendimento teórico elaborado por Gilberto Luiz Alves, o qual trata da compreensão do trabalho do educador, isto é, a organização do trabalho didático constitui-se conceitualmente nos limites de outras categorias mais centrais, tais como trabalho e organização técnica do trabalho, e as implica. Portanto, trata-se de uma categoria a qual abrange e tem como objeto de estudo o processo de trabalho docente. Tal pressuposto pode ser encontrado em sua forma acabada na obra intitulada O Trabalho Didático na Escola Moderna, Formas Históricas. Para tanto, Alves debruça-se sobre obras clássicas e documentais, como, por exemplo, a Didática Magna de Comenius, e o Rite Studiorum da França, de Franca, além de obras consagradas à história da educação, como Cambi, Ariès, Manacorda, Santoni Ruggiu, Verger, entre outros. Tendo em vista não resvalar em um ecletismo, o autor elenca a ciência da história como pressuposto norteador de sua categoria, isto é, calculando-se na teoria marxiana, mais especificamente no rigor teórico-metodológico desenvolvido por Marx, em contribuição da crítica da economia política, obra na qual Marx afirma que a anatomia do homem é a chave da anatomia do macaco,
que nas espécies animais inferiores indica uma forma superior, não pode, ao contrário, ser compreendida, senão quando se conhece a forma superior. Evidencia-se com essa afirmação que o estudo da forma mais desenvolvida é que permite aprender o movimento tendencial das formas mais atrasadas. Por exemplo, para melhor captar os movimentos de um determinado tipo de organização social, à luz das ciências da história, torna-se imperativo perscrutar as formas mais avançadas deste tipo de organização social, pois esta forma avançada seria a chave para compreender as demais formas menos avançadas, tendo como suporte teórico-metodológico a categoria totalidade. Por isso, de sua célebre frase, a anatomia do homem é a chave para a anatomia do macaco. A partir desse pressuposto marxiano, Gilberto Alves percorre a história do homem e assim capta os condicionantes materiais a partir dos diferentes modos de produção. Em particular, o período da transição do feudalismo para o capitalismo. O autor elencou este período transitório como ponto inicial de seu estudo, pelo fato de permitir-lhe captar de forma mais clara os embates ideológicos, filosóficos, econômicos, sociais no interior dessas sociedades, isto é, embates entre a nobreza feudal em decadência e a burguesia nascente. Situação esta que, por conseguinte, incidia de forma sensível sobre a educação, pois, até aquele momento, encontrava-se sobre a autoridade religiosa, o clero, e a nobreza feudal, e daquele momento em diante, encontrava-se no foco da luta dos grupos burgueses, humanistas, reformadores, iluministas, os quais clamavam por acesso e principalmente pela secularização, laicização e expansão da instrução. Não obstante, Lancelot corrobora com tal estudo, esclarecendo que, desde o século XIV, período este conhecido pela historiografia como Renascença, também denominado como Renascença Pedagógica, pois estendendo-se este período do referido século acima até fins do século XVII, a autora elenca dois fatores que, por sua vez, contribuíram para denominar este período como a Idade da Didática, a saber, o humanismo e, com esse movimento, o surgimento de uma nova concepção de homem. A reforma e a contra-reforma, ambos movimentos ocorridos posteriormente e, no entanto, de grande impacto pedagógico. E assim Alves vai desenvolvendo suas premissas sobre a categoria organização do trabalho didático, tendo como cenário culminante o período de transição desses dois modos de produção, isto é, do feudalismo para o capitalismo, em seu bojo, tendo como objeto de estudo as formas históricas do trabalho do educador. Para tal, Alves esclarece: no plano mais genérico e abstrato, qualquer forma histórica de organização do trabalho didático envolve sistematicamente três aspectos. A. Ela é, sempre, uma relação educativa que coloca frente a frente uma forma histórica de educador, de um lado, e uma forma histórica de educando, do outro. B. Realiza-se com a mediação de recursos didáticos envolvendo os procedimentos técnico-pedagógicos do educador, as tecnologias educacionais pertinentes e os conteúdos programáticos para servir ao processo de transmissão do conhecimento. C. Implica em espaço físico com características peculiares, onde ocorre. Assim sendo, consubstanciando os elementos condicionantes da sociedade com o trabalho do educador, é que esses três aspectos supracitados sedimentam-se no processo do trabalho docente. 2. As formas históricas da organização do trabalho didático. Como já assinalado anteriormente, essa categoria organiza-se em acordo com as condições históricas dadas, ou seja, materiais. Nesse sentido, o autor esclarece, como exemplo, a primeira forma histórica de organização do trabalho didático. Na antiguidade, na Idade Média, o educador era o preceptor. Na Idade Moderna surgiu o professor, dominante até nossos dias. Nas duas épocas referidas,
os estudantes assumiram formas, respectivamente, de discípulos e de alunos organizados em classe. Deste modo, detendo-se um pouco mais sobre esta primeira forma histórica de organização do trabalho didático, o preceptorado, irá se configurar dos modos variados a depender do tempo e do lugar. Como exemplo, tem-se relação do ágrafo bardo na sociedade sem escrita, os poetas da Grécia Homérica ou os mestres escolas da Idade Média. O que marca o preceptorado é a relação educativa de caráter predominantemente individualizada. Mesmo quando tinha sob sua responsabilidade um grande quantitativo de alunos, o preceptor fazia um acompanhamento mais individualizado de seus discípulos. Como exemplo, traz-se o caso da relação educativa entre Pepino e Alcuino, Agostinho e Adeodato. Mesmo na modernidade há proposições de preceptorado, como foi o caso do Emílio, ou da educação de Rousseau no século XVIII. É importante ainda acrescentar como forma histórica, o preceptorado também se dá em um espaço físico determinado, na ágora, praças e feiras de antiguidade, na casa do discípulo, nos bosques e campos em que a cercam também implica o uso de alguns instrumentos de trabalho e conteúdos, tabletes de argila e lousa. Vale ressaltar que essa forma histórica, o preceptorado, teve seu ápice durante a Idade Média, sendo que, com o processo de transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista, o primeiro que se baseava em uma organização técnica de trabalho, de tipo artesanal, foi superado por outra forma de organização técnica do trabalho, em que espelhou-se na manufatura nascente. Só concluindo para Alves, o trabalho didático se organizou nos moldes do preceptorado até a modernidade, quando com Comênios surge uma nova fase de organização, a do ensino simultâneo. Entretanto, essa forma histórica de organização do trabalho didático só foi se consolidar como forma universal no século XIX. Além deste modelo de ensino, qual superou o preceptorado e que consolidou-se 3 séculos depois de sua proposição, também houve outras proposições, como foi o caso do ensino mútuo, que surgiu como alternativa para ampliar o atendimento escolar, em um momento em que não havia professores suficientes para atender a demanda por escola, diferenciando-se do ensino simultâneo pela introdução e utilização em vistas de auxiliar o atendimento ou os monitores ou decuriões. No entanto, logo que esse quantitativo foi atendido, tal forma histórica de ensino foi superada. É importante destacar que essas formulações de Comênios, ensino simultâneo, e Lancaster e Bell, no caso ensino mútuo, não surgiram por acaso. Foram sendo forjadas por aproximações sucessivas a partir de variadas experiências. Antes de Comênios, pode-se observar elementos do trabalho manufatureiro na proposta de outros educadores de renome, tais como os Irmãos da Vida Comum, Melanchthon, Sturm, Hartke, dentre outros. Mas foi Comênios quem elaborou a proposta mais madura. Quanto ao ensino mútuo, pode-se identificar sugestões do uso de monitores na própria obra de Comênios, porém, este não foi o centro de sua proposta, que entretanto, será a base da proposta de Andrew Bell e que será aprofundada por Lancaster. Nesse sentido, Alves pondera, ao ensino mútuo deve ser creditado o mérito de ter sido um recurso pioneiro visando a universalização da educação. Deste modo, na tentativa de melhor captar tais movimentos impactantes sobre a educação, sobre o ensino e sobre a escola moderna nascente, o autor elege o bispo Morávio
Comênios, como precursor e como sujeito que melhor atendeu às exigências do seu tempo, no que diz respeito à expansão, barateamento e simplificação da instrução pública. Segundo o autor, o bispo Morávio, ao captar os movimentos de tensões ideológicas impactantes na educação, propôs, através de seus escritos, mais especificamente a partir de sua grande obra Didática Magna, o ideal de ensinar tudo a todos e, consequentemente, promoveu a introdução de um novo instrumental na relação de ensino, sendo que este novo instrumental revolucionaria e daria cabo das exigências educacionais de seu tempo. Assim é que surge o manual didático em substituição aos compêndios clássicos utilizados até então, os quais encareciam e impossibilitavam a secularização, laicização e barateamento da instituição pública, tão aclamada pela burguesia nascente. Portanto, com a introdução do manual didático, este enquanto novo instrumental na relação educador-educando, os condicionantes e as exigências de sua época serão atendidas e, com isso, consolidando seu projeto de ensinar tudo a todos. Reitera-se que, além de introduzir um novo instrumental, o bispo Morávio colaborou para o surgimento de um novo tipo de relação entre educador e aluno, já insinuado acima. A partir de seus escritos e de seu novo instrumental, tal relação de ensino, até então caracterizada pelo preceptorado, seria superada por um novo tipo de relação, isto é, o ensino simultâneo. Modelo este o qual foi desenvolvido e organizado a partir do modo de organização da indústria manufatureira em ascensão naquele período, que vem a substituir a oficina de artesanato do período feudal. Além disso, é imperativo evidenciar um terceiro fator, que a partir dos trabalhos elaborados pelo bispo Morávio, contribuiu significativamente para a consolidação do seu plano de ensino, isto é, o estabelecimento de um local específico no qual se daria o processo de ensino e, assim, baseado na organização manufatureira, atender ao montante de crianças e jovens sedentos por instrução. Deste modo, sempre tendo em vista atender às exigências materiais de seu tempo, é que se deu o surgimento da chamada Escola Moderna. Este local, frisa-se novamente, segundo Alves, teve a base de sua organização técnica e estrutural. A estrutura e a organização da indústria manufatureira em ascensão desde o século XV, tendo seu ápice no século XVII com o advento do modo de produção capitalista, superando com isso a oficina artesanal. Ponderação esta corroborada por Santoni, Ruggil e Saviani. Nas palavras de Alves, foi Comênios quem anunciou claramente a proposta da escola moderna, cuja organização do trabalho didático, por inspirar-se na manufatura burguesa, representou também a superação definitiva do ensino artesanal. E o autor acrescenta: Comênios foi o mentor que melhor encarnou, por meio de sua obra, a concepção e mais elaborada iniciativa prática visando a realização dessa nova instituição social especializada, cuja finalidade era de ensinar tudo a todos. Para tanto, a produção de um instrumental que dê cabo dessas exigências não passou despercebida pelo bispo Morávio, como atesta Gilberto Alves em sua obra A Produção da Escola Moderna Pública Contemporânea, publicada pela primeira vez em 2001 e que encontra-se já em sua 4ª edição. Na referida obra, o autor expressa de forma concisa os condicionantes materiais que permitiriam, a partir das proposições de Comênios de meados do século XVII, o surgimento da chamada escola moderna, e com ela surgiu um novo instrumento de trabalho do professor, o manual didático. Quanto à sua forma e sua função, essa nova tecnologia educacional distinguia-se tanto dos livros clássicos, até então muito caros e pouco universalizados, como a decorrência dos limites próprios dos livros clássicos,
O manual didático surgiu com a pretensão de consubstanciar uma síntese dos conhecimentos humanos de uma forma mais adequada ao desenvolvimento e assimilação da criança e do jovem. Desse modo, com a produção desses dois fatores, Comênios tenta atender às exigências ao seu tempo, além de promover a superação da antiga forma de organização do trabalho didático, no que se refere tanto à relação educador-educando como o tipo de instrumental e local no qual se dá o ensino preceptorado. O manual possibilitou a queda dos custos da instrução pública. Com isto, atendeu-se a um pré-requisito necessário à universalização do ensino. Isto é, o barateamento dos custos de instrução e possibilidade de haver um atendimento quantitativo maior de crianças e jovens. Por fim, Alves anuncia que com os movimentos condicionantes que promoveram a superação do trabalho artesanal por uma organização manufatureira e, por conseguinte, a superação do trabalhador artesanal por um novo tipo de trabalhador manufatureiro, a didática magma é o registro clássico de uma época que postulava transição análoga no domínio da educação, que reconhecia a necessidade histórica de superação do mestre artesanal pelo professor manufatureiro. O primeiro, um sábio que, na condição de preceptor, realizava um trabalho complexo desde operações correspondentes à alfabetização até a transmissão de noções humanísticas e científicas mais elaboradas. Cedia lugar ao professor manufatureiro, que passava a ocupar-se de uma pequena parte desse extenso e complexo processo. Tal transição ocorrida em meados do século XVII e que se consolidou no século XIX, como já insinuado anteriormente, é a prova cabal de como os sujeitos, à sua época, conseguiam responder às exigências ao seu tempo, promovendo a superação daqueles modos organizativos cristalizados no interior de sua sociedade, os quais já não atendiam às exigências sociais de seu tempo. Nesse sentido, Saviani colabora significativamente esclarecendo tais movimentos condicionantes e a perspicácia de Comênios no que se refere à educação. Assim como no processo produtivo, as manufaturas introduziram a divisão do trabalho com decorrente especialização e simplificação das funções. Comênio preconizou a divisão do trabalho pedagógico, conduzindo a especialização e simplificação das tarefas do professor, facilitadas pela introdução de novos instrumentos de trabalho didático, entre os quais se destacou o manual didático. Portanto, percebe-se a partir da colaboração de Saviani que o trabalho e empenho empreendido por Comênios, tendo em vista atender às necessidades e exigências de seu tempo, obteve sucesso, mesmo que para isso tenha se percorrido 2 séculos para sua efetiva consolidação. Considerações finais. Portanto, considera-se imperativo discutir essa categoria elaborada por Gilberto Alves, criada a partir da perspectiva marxiana e que tem como procedimento teórico-metodológico a ciência da história, a qual, por conseguinte, toma por objeto as formas mais avançadas para captar e compreender as formas menos avançadas, tendo em vista uma melhor compreensão tanto do processo de trabalho docente como a superação desse modelo de organização do trabalho didático manufatureiro. Segundo Gilberto Alves, tanto o professor do nosso tempo como seu instrumental, livro didático, ainda encontram-se atrelados aos moldes comenianos da Idade Moderna, isto é, trata-se de um trabalhador parcelar, caracterizado pelo uso de um instrumental específico, o livro didático, em uma relação educativa de ensino simultâneo em um determinado local. A escola moderna, a qual foi desenvolvida a partir do modelo da organização manufatureiro do século XV ao XVII. Assim, Gilberto Alves, Brito e Lancelotti clamam por uma nova didática, um novo instrumental, um novo local específico e, consequentemente, uma nova relação entre professor e aluno, a qual atende às exigências de nosso tempo, superando com isso o modelo manufatureiro ainda vigente em nossos dias. Pois não é essa a escola comeniana que pode formar o cidadão demandado pela sociedade hoje.
Portanto, quanto a uma nova didática, o autor assim se manifesta. Constitui uma proposta de educação para a sociedade, visa atender necessidades sociais pertinentes à sua época e mobiliza para sua consecução os recursos mais avançados produzidos pela humanidade em seu tempo. Com essa nova didática, o autor acrescenta que a produção de uma forma de organização do trabalho didático exige a incorporação de outros recursos tecnológicos que não o manual didático. Isto é, com uma nova didática, um novo instrumental mediador no processo de ensino e uma nova instituição social, a qual dê conta das exigências de nosso tempo. Para finalizar, traz-se um fragmento ao qual Gilberto Alves pondera sobre a escola vigente de nossos dias, ou seja, o local específico e a necessidade de sua superação. Caberia tão somente reconhecer que a escola contemporânea não está dotada, de fato, das condições suficientes para assumir as novas funções sociais que vem incorporando. Por isso, postula-se o surgimento de uma nova instituição social, que possa cobrir todas as necessidades de desenvolvimento de crianças e de jovens, ou a refuncionalização do estabelecimento do ensino, no intuito de que se capacite para tal. Mas em ambas as alternativas, o pressuposto é a destruição da escola manufatureira. Ela, sim, revela-se despreparada e incompetente para assumir as funções sociais que o novo tempo impõe. Aliás, ela revela-se despreparada e incompetente para realizar inclusive a função especificamente pedagógica que lhe é própria. O seu desaparecimento, que já se faz tardio, fará submergir não somente a organização manufatureira do trabalho didático que lhe corresponde, mas também a forma histórica do professor manufatureiro. É desse modo, com a explicitação deste fragmento da obra de Gilberto Alves, que se clama por uma renovação dos elementos constitutivos do processo de trabalho docente, e mais especificamente, a renovação da forma histórica de organização do trabalho didático, que ainda se encontra cristalizada em nossas escolas brasileiras. Portanto, além desta categoria, possibilitar a reflexão sobre os três aspectos acima, discutidos também, não deixa passar em branco outras questões que a implicam, como, por exemplo, o caso das novas tecnologias aplicadas à educação, as quais incidem de forma predominante nos discursos de educadores, pais, pesquisadores, políticos, etc. Quando se tem como objeto de diálogo a educação, a escola, o trabalho docente, só para citar um exemplo. Neste sentido, deixa-se um último questionamento como reflexão, à luz da categoria organização do trabalho didático, a saber, há possibilidade de sucesso no processo de ensino-aprendizagem escolar a partir da confluência de um instrumental didático de nosso tempo, como é o caso das novas tecnologias, com o modelo de organização escolar, tipo de relação educador-educando, quais estão assentados em um modelo de organização manufatureira do século XVII,